Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já aconteceu com vocês, às vezes você tem uma suculenta lá na sua casa, na sua coleção, né, que ela está indo linda e maravilhosa, e de repente do nada ela começa a apresentar alguns sinais estranhos, ela começa a ficar com as folhas esquisitas, o crescimento dela fica estranho, você estava cuidando dela tão bem e de repente do nada ela começou a apresentar esses sinais, e agora o que eu faço? Pois é, aconteceu com uma das minhas suculentas e eu vou falar para você no vídeo de hoje o que você deve fazer nesse caso para você evitar perder a sua suculenta. Então fica ligado nesse vídeo. Então, como eu estava falando, esses sinais, essas coisas podem acontecer com a sua suculenta, né? De repente ela parece que ficou doente, né? Começa a apresentar sinais assim que ela não está bem. Isso é natural, pessoal. Pode acontecer com qualquer pessoa, desde os dos produtores aí em grande escala ou a gente que está em casa, pode acontecer, porque suculentas são plantas, elas têm seu organismo, têm a sua estrutura e elas estão correndo o risco de ficarem doentes por algum problema, às vezes alguma praga que traz doença, fungos, bactérias, né? Falta de vitaminas e tudo mais. É assim como nós, né? Nós estamos bem, assim, saudáveis e de um dia para o outro podemos ficar doentes. É natural de qualquer ser vivo acontecer isso. Então ela vai depender de nós cuidarmos dela, de nós sermos o médico dela. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Ó, eu tenho uma estapélia, né? Ó, ela tá linda e maravilhosa, tá aparentemente, né, crescendo, bonita, saudável. Só que olha aqui o que começou a acontecer do outro lado. Olha só, que judiação. Começou a amarelar as pontas, a secar, né, ficar muito estranha. O que é? Um sinal de que algo não está bem. Se eu não fizer nada, o que vai acontecer? Isso aqui pode se propagar por toda a planta e acabar matando ela. Então, começaram os sinais, pessoal. Não espere o negócio. Vou esperar que de repente às vezes para sozinho. Não, melhor a gente já ficar alerta e já começar a verificar o que pode ser. Então eu vou fazer uma verificação aqui na minha suculenta agora com vocês e vou mostrar o que pode estar ocorrendo aqui que pode causar isso. E assim você, através dessas dicas que eu vou passar, você vai fazer essa verificação aí na sua suculenta também para tentar identificar que problema que pode ser e como tentar salvar a sua suculenta, né? Que às vezes você pode conseguir, às vezes não, depende da gravidade do problema, tá bom? Então tá aqui a minha suculenta, né? Então, primeira coisa que você vai verificar, sua suculenta ela é nova, você acabou de comprar e você levou ela para o sol. Por quê? O que acontece? Algumas suculentas sim, são de pleno sol, como essa estapélia, por exemplo. Só que, por exemplo, eu acabei de comprar ela estava lá na floricultura, estava no mercado, mas comprei ela, já trouxe, já coloquei diretamente no sol. Não façam isso. Por quê? Ela não está acostumada com o sol. Então isso aqui, ó, tá acontecendo com a minha, pode talvez acontecer com a sua, é o quê? Às vezes a queimadura de sol, né? O sol às vezes é muito intenso aí na sua região, e principalmente agora no verão, e se você coloca uma suculenta de pleno sol que você acabou de comprar diretamente no sol e larga ela lá, ela pode se queimar, porque ela não estava acostumada com essa intensidade de sol. Ela estava muitas vezes dentro do mercado, dentro de uma floricultura lá, e ela desacostumou a tomar o sol. Então o que você vai ter que fazer? Adaptação ao sol, que é como? Você vai colocar ela no sol, solzinho da manhã, 1 hora por dia, tá? Vai colocar ela lá, deixar ela tomar aquele solzinho da manhã por uma semana, 1 hora. Passou uma semana, na segunda semana você vai aumentar para 2 horas de exposição ao sol, o sol da manhã. Terceira semana, 3 horas, e assim ela vai se acostumando ao sol e já está pronta para tomar sol. Então esse é o primeiro sintoma que pode estar ocorrendo se a sua suculenta estiver com as folhas amareladas, as folhas queimadas. Segundo problema que pode estar acontecendo aqui, às vezes você já tem essa suculenta há bastante tempo aí no seu cultivo, assim como a minha, já está grande, estava crescendo bonito, de repente ficou assim. O que pode ser? Adubação. Você tem adubado sua suculenta? Pode ser o quê? Falta de adubo. Ela pode estar sentindo falta da adubação. Por quê? Porque a adubação é importante
né, para ela receber as vitaminas e nutrientes que muitas vezes ela não consegue retirar do solo onde ela está plantada, tá bom? Então é importante fazer uma boa adubação de tempos em tempos na sua suculenta. O tempo de adubação vai depender do adubo que você comprar para a sua suculenta, do adubo que você for usar. Mas é muito importante você adubar, porque a adubação ela fortalece a suculenta e deixa ela forte para resistir às pragas, às doenças que podem aparecer, tá? Um adubo, se você não sabe que adubo aplicar aí para suas suculentas, é só você adquirir o adubo NPK 10-10-10. Esse é o adubo mais indicado para todas as plantas, porque ele é um adubo equilibrado e é um adubo assim que é muito usado na agricultura, no cultivo de plantas, tá? Então, a adubação é o segundo fator. Rega, outra coisa importante. Lembrando que suculentas são plantas que não gostam de água demais, não gostam de encharcamento. Então, você tem que regar ela sempre que o substrato estiver seco. Se você começa a regar demais a sua suculenta, sem ter um controle das regas, pode acontecer da sua suculenta começar a morrer e ficar assim também. Porque rega demais pode matar as raízes da suculenta. Se as raízes morrem, a suculenta não se nutre mais dos nutrientes do solo e ela vai começar aos poucos a morrer, né, e ficar com as folhas feias, murchas e tudo mais. Se você não tem muita facilidade na rega e não sabe o tempo certo de regar, uma dica que eu dou é usar o palito de churrasco ou de dente para estar verificando aí. É o teste do palito. O que você vai fazer? Vai pegar o palito e vai colocar aqui no substrato e vai espetar até o fundo do substrato, né? Se for aqueles vasinhos menor, pode ser um palitinho de dente, tá? Nesses vasos maiores, você usa um palito de churrasco. Enfiou ele até o fundo do vaso e você vai remover, ó. Tá vendo? Saiu sujo. Quer dizer, esse substrato aqui está úmido ainda. Então não precisa de rega. Você só vai regar novamente quando o palito estiver seco, quando ele sair assim, ó, limpinho, tá? Com pouca terra nele. Aqui nesse caso tem muita terra, então tá úmido, né? Quando ele estiver mais sequinho, mais limpinho, aí é hora de regar, tá bom? Então, terceiro fator, a rega. E agora, o que pode ser? Bom, pode ser pragas, como eu falei. Você vai verificar as folhas, vai dar uma olhadinha nas folhas se você não encontra bichinhos nela, né? Às vezes bichinhos amarelinhos, branquinhos. Esses bichinhos amarelinhos, branquinhos podem ser pulgões, podem ser cochonilhas ou outra praga qualquer. Se você vê que nas folhas assim está cheio desses bichinhos, esses bichinhos não comem a suculenta. Na verdade, eles sugam a seiva da suculenta, eles sugam os nutrientes, daí a suculenta vai ficando fraca e vai acontecendo isso. Caso você encontre bichinhos nas folhagens das suculentas, é hora de agir rapidamente. Primeiro, você vai separar essa suculenta das outras para que esses bichinhos não se espalhem pela sua coleção. Aí uma coisa que você pode fazer é usar um fungicida, que você pode ir na floricultura estar adquirindo um fungicida para pragas em suculentas, o vendedor vai te indicar o melhor. Ou uma solução rápida que você pode dar também é usar álcool 70%, tá? O álcool 70% tem que ser o 70%, tá? Tem o 100%, esse aqui é o 70%, tá? Tem que ser o 70% porque ele é mais fraco, assim, para não prejudicar tanta planta, mas ele é potente contra os insetos. Você vai pegar o álcool, vai colocar num borrifador e vai esborrifar por toda a planta onde tem os bichinhos. O álcool, ele mata rapidamente esses bichinhos, tá? Então você aplica o álcool por toda a planta, não adianta só aplicar onde estão os bichinhos, por tudo. O álcool não vai prejudicar a planta, tá? Mas ele mata os bichinhos rapidamente. Aí você vai ter que fazer isso, logicamente, num local com sombra e vai manter ela na sombra, não vai pôr ela no sol e fazer isso no sol, porque o sol vai queimar a sua suculenta, tá? Então, álcool 70% você encontra com facilidade e é um ótimo defensivo aí contra as pragas. Ah, eu apliquei álcool num dia, no outro dia ainda tem uns bichinhos vivos. Vai lá e aplica mais uma vez, tá? Pode aplicar uma, duas vezes, se precisar até 3, que não tem problema, não vai prejudicar a sua planta.
Lembrando que aplicou o álcool, vai manter a sua planta na sombra, separada dos outros, pelo menos por uma semana para observar. Se não vai aparecer bichinho. Passou uma semana, olhou, não tem bichinhos, ótimo, aí ela pode voltar lá para o sol, para o lugarzinho dela junto com as outras, tá? Fiz tudo isso que você falou, Gi, e ainda continua a minha suculenta a ficar amarela. Lembrando que se você fizer essas dicas que eu falei, controlar tudo isso que eu falei, não quer dizer que de uma hora para outra a sua suculenta já vai ficar boa, tá bom? Ela vai levar um tempo para ela se recuperar. As folhas mortas, não adianta, não vai voltar ao normal, mas você vai observar que não vai acontecer mais nas outras folhas de ficar com um aspecto estranho. Significa que ela está bem. Agora, você está observando e ela ainda continua amarelando as folhas, começando a secar as folhas, significa que ainda tem algo errado. Então, o que acontece? Eu falei aqui até agora sobre a parte externa da folha, né? Da planta, sobre a rega, sobre a adubação e tudo mais. E fez tudo isso e continua com problema? Agora o problema pode ser aqui, ó, aqui dentro, no substrato, nas raízes. No caso dessa minha suculenta, eu já verifiquei todas essas outras coisas e sei que não é nenhuma dessas coisas. A adubação está em dia, o sol, o controle de pragas, a rega está tudo em dia. Então, pode ser problema aqui dentro. Por quê? Pode ser que esteja com algum fungo, algum bichinho, né, que ataca as raízes. Vamos verificar? Então você vai ter que tirar. Se aconteceu, se você fez toda essa verificação, assim como eu, ainda está com problema, vai ter que fazer isso, o desenvase dela para verificar como estão as raízes. Tá? Você vai pegar a sua suculenta, vai dar uma apertadinha para soltar o substrato, tá? Não tenha medo e vai. Aqui no meu caso é um pouquinho difícil, porque ela é meio grandona, né? Mas vamos lá. E vai tirar o vaso dela. Ó, vamos lá, tá saindo. Olha só que enraizamento bonito que ela está tendo aqui, ó. Olha que enraizamento. Estou olhando aqui, ó, e não estou vendo nenhuma praga aqui nas raízes. Geralmente, quando tem pragas, bichinhos de raiz, começa a ver uns pontinhos brancos nas raízes, ou umas bolotinhas, ou então parece como fala? Um algodãozinho. Por quê? É cochonilha de raiz, que é uma praga que ataca as raízes. Ela deixa um algodãozinho branquinho, umas manchinhas brancas nas raízes. Aqui no meu caso, as raízes aparentemente estão bem, né? As raízes externas. Eu acredito que o meu problema seja o quê? Estão vendo como está bem enraizado? Eu acho que está na hora de passar para um vaso maior, né? Porque ela está com o vaso, já está ficando apertado para as raízes, já está tendo raízes demais. Então, o que acontece? Se você pega a sua suculenta e está com esse monte de raiz, significa o quê? Talvez esteja na hora de passar para um vaso maior, porque ela precisa de mais espaço para continuar crescendo. No meu caso, eu acredito que seja esse o problema. Eu vou estar passando para um vaso maior, um vaso que ela esteja com mais espaço para ela continuar crescendo, e vou observar. Então, se fosse o caso seu, fosse pragas, o que você teria que fazer? Deixa eu mostrar aqui. Se fosse pragas, o que você tem que fazer? Você vai ter que eliminar as raízes. Tá? Você vai ter que eliminar o máximo de raízes contaminadas, cortar elas, não tem problema, não vai machucar a suculenta. Na verdade, isso é importante, você eliminar. E aplicar um fungicida aqui no substrato, nas raízes. Eu recomendo até você arrancar todo o substrato, se tiver com essas pragas, né? O máximo possível aí, limpar bem esse substrato, aplicar bastante fungicida na raiz e trocar por um substrato novo. Por quê? O substrato pode estar contaminado, então às vezes não adianta você cortar um pedaço que está contaminado e deixar os outros, que às vezes você não enxerga e continua contaminado. Então elimina tudo, tá? Achou praguinhas? Elimina, não tem problema. Observa, né? Observa a sua suculenta. No meu caso aqui, eu vou passar para um vaso maior e vou observar se ela vai continuar com essas manchas aqui. Né? Caso ela pare, quer dizer, ela precisa só de um vaso maior. Caso ela continue, eu vou ter que verificar esse substrato, porque às vezes eu não estou vendo a praga aqui no meio, mas ele pode aqui em volta, mas ela pode estar lá no meio do substrato, né? Mas por enquanto aparentemente está saudável, então não vou mexer nas raízes.
Caso eu passe por um vaso maior e continue com o problema, aí eu vou fazer um novo vídeo para vocês, para a gente verificar juntos o miolo desse substrato aqui, para a gente ver o que está acontecendo, tá bom? Então é isso, pessoal. Então essa é uma verificação que você faz, né, quando você tem a sua suculenta aí que fica doente, tá? Seguindo todos esses passos, seguindo esses métodos aí que eu expliquei para vocês, eu acredito que você consegue salvar a sua suculenta de uma forma bem tranquila, tá bom? Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo. Tchau!